Ele queria ser paraquedista militar. Acabou preso no quartel, onde nem chegou a servir. Nasceu em Minas, formou-se em Direito e se tornou um dos mais criativos ilustradores brasileiros. Está começando Impressões do Brasil. Para poder você fazer uma criança gostar de ler, você também tem que gostar de ler. Então toda essa nova geração acha que eu sou autor de livro para criança, não sabe que eu sou um artista gráfico. Eu tinha três escolhas, ou fazer literatura infantil, ou fazer o Pasquim, ou ir para os Estados Unidos. Pintor, chargista, jornalista, teatrólogo e escritor. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes da mãe, Zinha, e do pai, Geraldo. Assim surgiu Ziraldo, um nome único. A minha lembrança mais antiga sou eu desenhando. Desde pequenininho, primeiro sobrinho, primeiro filho, você imagina, primeiro neto. Eu já cresci sendo centro de atenção e tal, por isso é que eu sou exibido desse jeito que eu sou. Eu fui um menino que teve uma infância à beira de um grande rio. E eu me lembro de eu deitado no chão desenhando e os pés das pessoas em volta de mim comentando o desenho que eu fazia. Eu lembro que eu ouvi uma voz lá de cima dizendo: ele está dizendo que isso é um tatu. Eu estava desenhando um tatu, porque eu sabia desenhar um tatu que a minha mãe ensinou. E aí eu lembro quando eu ouvi essa voz, ele está dizendo que isso é um tatu. Eu me lembro que eu fiquei indignado, falei: eu estou dizendo não, isso é um tatu, pô. Ele não está vendo que eu estou desenhando um tatu? Eu lembro até a anedota do menino que desenhou Deus. E aí a pessoa falou: que é isso, meu filho? Isso é Deus. Mas ninguém sabe como é que é Deus, mas eles são Deus. Vai ficar sabendo a partir de agora, tá aqui. Entendeu? Então, tatu é isso aí, velho. Vai ficar sabendo que é tatu a partir desse desenho aqui. De maneira que eu passei toda a minha infância e adolescência em volta do fato, em torno do fato de saber desenhar. Eu fazia história em quadrinho, eu desenhava os cadernos de desenho de todo mundo no colégio, eu fazia desenho para as meninas do colégio, quer dizer, meu negócio era em torno disso. Só mais tarde é que eu passei a dar prioridade assim, ao fato de escrever. Eu desenho com muita facilidade, escrevo com grande dificuldade. Mas eu capricho muito quando eu escrevo, eu acho mais desafiante escrever, sabe? Porque desenhar, eu acho que eu sei, quer dizer, quando acaba o desenho, eu olho se esse desenho está bom ou esse desenho está ruim. Quando eu acabo um texto, eu não sei se ele está bom ou se ele está ruim. Ninguém sabe. Se todo mundo tivesse mais tempo, qualquer escritor do mundo reescreveria o seu melhor livro. Você sempre lê e dizia: não é isso bem que eu queria dizer, não é tão bom. Poucos escritores se contentam com o primeiro tratamento. Desde pequenininho, mais ou menos, eu estava orientado. Quer dizer, eu não olhava a cidade e via o meu futuro naquela cidadezinha pequena. Era o lugar que eu estava me preparando para vir para a metrópole. Quer dizer, isso já era uma coisa, já estava organizada no DNA da gente. Quer dizer, então, quando chegou a hora de partir, eu parti. Quer dizer, eu lembro da minha mãe preparando o meu enxoval de partida, eu lembro da mamãe chorando. Aquela coisa que o Caetano falou... minha mãe até a porta, meu pai até o porto, quer dizer, a minha mãe preparou toda a minha malinha com as roupinhas bonitinhas para eu pegar o trem com meu avô e vir pro Rio de Janeiro. Minha mãe até a porta, minha irmã até a rua e até o porto, meu pai. Então eu vim para desenhar história em quadrinho e fui visitar as redações.
Não tinha desenhista de história em quadrinhos no Brasil. Quer dizer, tinha algumas experiências esporádicas, como a edição maravilhosa da Ebal, entendeu? Mas toda a história em quadrinho que se publicava no Brasil vinha dos Estados Unidos. Eu fiquei com aquelas pastas cheias de desenho na mão, sem saber o que ia acontecer comigo. Fui estudar num lugar chamado MAB, Moderna Associação Brasileira de Ensino, que era de ensino noturno, mas era realista, tanto que a gente chamava Mensalidades Adiantadas Bons Exames, MABE. Aí eu fiquei estudando na MAB, quando chegou na hora de servir o Exército, eu ia para o terceiro científico, me inscrevi para paraquedista. Aí meu pai soube dessa história e veio aqui no Rio e disse: "Que ser paraquedista? Tá maluco, rapaz?" Tal. Eu tinha ido passar as férias em Caratinga, minha cidade, e eu tinha saído de lá com 16 anos, 15, 16 anos, um tampinha. Em 2 anos eu fiquei da altura que eu estava, entendeu? Eu fiquei com aquele tupete enorme do Farley Granger, que era um autor da moda na época, e com as roupas mais incrementadas para um ser do interior, quer dizer. Usava camisa colorida, coisa que ninguém usava lá, de rayon, camisa verde, camisa amarela de rayon e tal. Sapato mocassim, meia escocesa. Eu cheguei bacaníssimo em Caratinga e fiz tanto sucesso com as moças que eu falei: não sei se eu vou saltar de paraquedas ou vou ficar aqui em Caratinga namorando as meninas de Caratinga. Aí meu pai mexeu os pauzinhos dele lá e eu fui fazer o tiro de guerra 271, não, 69. Tiro de guerra 69, lá em Caratinga. E foi talvez o ano mais festivo da minha vida. Foi uma coisa inesquecível, porque eu fundei o Centro de Estudantes de Caratinga, me elegi presidente do centro, e na verdade era piquenique todo domingo, muita festa, nossa senhora, muito concurso, muita... Eu agitei a cidade o que pude. Eu acho que possivelmente é difícil imaginar uma cidade mais alegre do que Caratinga nesse ano de 1950. Nesses 2 anos que eu fiquei aqui no Rio, eu comecei a colaborar na revista Cigarra. E fui para Caratinga e continuei mandando meus desenhozinhos para Cigarra. Cigarra era uma revista semanal de contos, de reportagens, artigos. E uma revista, tinha muito desse tipo de revista de leitura no Brasil. Tinha muita mesmo. E a Cigarra era das mais importantes, assim. Eu continuei mandando, o editor da revista era o Constantino Paleólogo, um contista importante naquela época. E ele se afeiçoou muito por mim, assim, me tratava com muito carinho, recebia meus desenhos, e eu ia publicando aquelas coisas. Eu nunca me lembrei se me pagavam, se eu mandava os desenhos. Aí eu vim passar umas férias aqui, fui lá na redação do Cruzeiro, aí o cara, melhor você ir falar aí com o contador. Aí eu cheguei e falei: "Eu sou o Ziraldo Alcito." "Oh, cara, você não veio aqui receber seu dinheiro." Eu falei: "Dinheiro para receber? Quer dizer, se os públicos me desenham, não me pagam?" Aí tinha uma bolada para mim lá. Aí eu passei umas férias maravilhosas aqui no Rio de Janeiro. Voltei para Caratinga e decidi vir para o Rio. O Milor era a paixão da minha vida, né? É ainda. Eu, quando comecei a conviver com o Milor aqui, eu achava o resto da humanidade tão burra. Eu não entendia como é que as pessoas não homenageavam o Milor todo dia, sabe, pela inteligência dele. Agora, eu ficava muito assustado, porque onde o Milor ia, eu ia atrás. Isso, depois eu vou para as origens. Então, eu era uma dupla, aí assim, o Batman e o Robin, entendeu? Eu ia sem aquelas possíveis ilações aí que se tiraram do Batman e do Robin, um senhor vivendo com um menino no fundo do cemitério, é um negócio meio esquisito, né? Mas o Milor não tinha muita paciência com a burrice humana, sabe? Então, ele desengraçava muito os fãs dele, ele era muito rápido e original, assim. Eu achava impressionante essa agilidade mental e achava que a inteligência dele era incomensurável. Bom, mas lá de Caratinga eu já escolhia os meus ídolos, né? Apesar de ser um provinciano e tal. Aí o Milor, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele perguntou assim:
que humorista você gosta? Eu falei, eu gosto do seu trabalho, mas você gosta do desenho do Péricles? Eu falei, ih, rapaz. Ele falou assim, não, vou falar outra assim. Steinbeck. Eu falei, eu vi um livro dele, nossa senhora, aquilo que eu queria fazer na vida. Aí ele falou assim, quem mais? Eu falei, tem um tal de Oski, um argentino. Eu falei, pode sentar aí, vamos conversar, com você dá para conversar. Entendeu? Aí tinha a opção de, olha, o menino sabe tudo, ele sabe tudo e tal. Aí eu fiquei encantadíssimo, como se fosse um vestibular. E aí, dessa vez, foi quando eu conheci. Eu voltei para Belo Horizonte, formei direito. Quando eu voltei para... Aí vim trabalhar no Cruzeiro, exatamente. Eu vim para trabalhar no Cruzeiro. Eu trabalhava numa agência de publicidade de Belo Horizonte, eu era diretor de arte da Estando Propaganda, ganhava bem, tinha um salário muito bom, bem mais alto do que o salário da imprensa, já naquela época. Aí surgiu a chance de eu vir trabalhar no Cruzeiro, pela metade do salário que eu ganhava em Belo Horizonte. Eu larguei tudo e vim, porque eu queria eu queria fazer o cartoon, ilustração, ou história em quadrinho, que era o meu ideal, meu sonho. Aí eu fui fazer o Pererê. Era um projeto de um dos editores, um dos diretores do Cruzeiro, chamado Manuel Lopes de Oliveira, que achava que o século ia acabar socialista. E achava que o Brasil ia virar mesmo uma república sindicalista do Jânio, e ele estava se preparando para a nacionalização da história em quadrinho. Ele, olha, o Pererê tem coisas fantásticas para poder virar um personagem de história em quadrinho. Na segunda eu cheguei com a revista pronta para ele, pá, toda, 32 páginas. Ele ficou impressionadíssimo. Aí chamou o Pérez via muito. O Castedo desenhava como um deus, sabe? Aí ele chamou o Pérez, chamou o Carlos Estevam e lançou 3 revistas, o Pererê, o Dr. Macarra e o Jeito Trapalhão. O Pérez não chegou a entregar o primeiro número dele, suicidou antes disso, era muito complicado. O Carlos Estevam fez 5 ou 6 números, cansou, desistiu, parou. E eu faria, até hoje eu estaria fazendo a revista, se em 64, abril de 64, eles não parassem com a revista. Porque eu fiz uma revista utopista, né, de esquerda, né, o Geraldinho, o coelhinho era um coelhinho vermelho, quanto ovo de Páscoa. Aí eu saí do Cruzeiro, porque não deu certo. Eu fui ser editor da revista, mas me desentendi lá com o Cioli Neto e saí e fiquei sem salário. Aí cheguei para ele e disse, olha, o senhor podia me pagar isso aí ou me aumentar? Ele disse, não posso nem te pagar. Eu te pagava por aquele cargo, igual ao Ministério. Mas a editora não tem o menor interesse em continuar com a sua revista. Eu quase que, se tivesse janela no prédio, eu tinha pulado, porque foi o maior choque que eu recebi na minha vida. Quer dizer, ele não fazia a revista que ele gostava do que eu fazia. A revista vendia 150 mil exemplares. Mas acontece que o Luluzinho Bolinha não tinha custo nenhum. O filme vinha dos Estados Unidos, só tinha o custo do tradutor e do cara que desenhava o balãozinho. Entendeu? A minha não tinha que fazer fotolito, retocar fotolito. Então, a minha ocupava 50 caras. E o Bolinha, que não custava nada, vendia também 150, 160 mil exemplares. Então, ele parou. Eu já tinha entregue até abril. Coincidentemente, quando chegou em 64, a revista acabou em abril de 64, acabou no golpe. Eu fazia a charge diária do Jornal do Brasil, que era uma coisa de uma repercussão fantástica. Um monte de charge escrita nos anais da Câmara Federal. Tem uma charge minha que acabou saindo no Diário Oficial, tiveram que considerar aquela edição do Diário Oficial inexistente, porque o Diário Oficial publicou uma charge contra o Geisel, aliás, não no Geisel, coitadinho, contra os puxa-sacos do Geisel, porque quando ele assumiu, ele no discurso citou a Arena. E no Congresso Nacional, o pessoal da Arena, todos subiram ao palanque para poder falar um discurso, que ele tinha citado a Arena no discurso dele,
chamaram ele de estadista, de magnânimo. E foi uma coisa tão sórdida, assim, a felicidade dos congressistas da Arena, que eu fiz uma charge que era uma prostituta rodando bolsinha escrita Arena, toda feliz, o gás passando ao fundo, e ela dizendo, ele riu para mim, ele riu para mim. Essa charge foi transcrita no Diário Oficial. Comigo não aconteceu nada, mas os dois sujeitos da oficina foram expulsos, perderam o emprego. Os meus heróis lá, que eu nem sei quem são. Os humoristas sempre tiveram publicações. Antes eram os folhetins postos por debaixo da porta, os pasquins pregados nas paredes. Depois o Daumier fez aquela farra toda lá na França, depois o Punch na Inglaterra, e aí criou essa tradição de revistas de humor contra a opressão. Então a gente sentia mais ou menos quase uma coisa atávica. Você, como humorista, você tem que discordar. O humor é para isso e tal. E até que um dia o Jaguar me liga e diz, olha, vamos fazer uma revista chamada Pasquim. Eu estava em São Paulo, eu vou passar na sua casa, vou pegar uns desenhos seus lá. E pegou os heróis. Então eu não sou exatamente um fundador do Pasquim. Eu estou desde o primeiro número, mas depois é que eu entrei para lá, ficamos aí. Eu fiquei 10 anos de Pasquim, fiquei de 70 a 80. O Pasquim foi o símbolo da resistência do pensamento brasileiro à ditadura. Nós ficamos 90 e tantos dias presos, em 70. A gente foi chamado para depor, entendeu? Fomos para a Vila Militar, cada um prestou seu depoimento, pegou sua malinha para voltar para casa. Aí, conversa vai, conversa também, não deixaram de voltar para casa. Aí nós ficamos 90 dias presos, sabe por quê? Agora, depois que a gente descobre. Porque o cara que podia nos soltar não sabia quem tinha mandado nos prender. Então, para não magoar o cara, sei lá, o cara vai se sentir desautorizado. É 300 coisas. Então, era uma revolução latino-americana, mais latino-americana que você pode imaginar. Entende? Então, é isso. Então, eu acho que essa coisa da existência do Pasquim, de não ter acabado logo, era uma coisa mais ou menos consentida. Havia dentro do Exército um grupo, talvez chefiado pelo Golbery, que achava que a sociedade precisava de uma válvula de escape. Quer dizer, então, pelo menos uma coisa, um suspiro, Então, a gente sempre sobreviveu um pouco por isso. Você tinha acabado com a gente. Tanto que a gente só acabou mesmo quando a direita organizada começou a queimar as bancas. Quando acabou o Pasquim, eu fiz o Menino Maluquinho. E aí pronto, aí virei autor infantil. Outro dia eu publiquei um livro com meus 400 cartazes. Eu fiz cartazes para o Cinema Novo, fiz os fuzis. Eu sou o cara que mais fez cartazes no Brasil até hoje. Saiu esse livro, um álbum lindo. Os repórteres disseram, saiu o livro mostrando um lado surpreendente da obra do Geraldo. Surpreendente? Pô, eu sou isso, pô. Mas os caras acham que eu sou autor infantil. E eu fiz o Flix, o Menino Maluquinho, a Professora Maluquinha. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É pente alta, rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É pente alta, rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Vida de moleque é vida boa, vida de menino. Eu fiz um menino que soltava pipa, né, que rodava peão, essas coisas todas. Coisa que não existe mais, mas você repara que o livro continua vendendo, adoidado, e nenhum menino reclama, porque o Menino Maluquinho fala de sentimento, não fala de circunstância. O que você aprontou agora? Sabe mágica? O que tem mágica? Quer ver eu fazer uma? Não empata, menino. Vai brincar, vai. Vai descansar que você tá com a cabeça quebrada. Olha bem, isso é um ovo ou é um pinto, hein? Me dá esse ovo aqui. Olha aí, entra um ovo, no paletó novo, entra um ovo, abracadabra, na xícara, sem mané, seja cinto, no paletó entra um ovo, e zapti, saiu um pinto. Meu Deus, a cabecinha dele piorou muito. Eu estou fazendo uma série de essas histórias em quadrinhos em todos os times.
Vou fazer de todos os times importantes do Brasil, fazer a história deles em quadrinho. E estou fazendo uma série de histórias do personagem meu chamado Menino da Lua. Então estou fazendo um livro para cada menino do planeta. Foi o meu jeito de enganar a morte, sabe? Que é o seguinte, são 9 planetas, né? Eu fiz o Menino da Lua, já fiz o Menino de Urano, então é um por ano, eu só posso morrer daqui a 7, 8 anos, entendeu? Todo menino que tem escola hoje tem que ler. Ler faz parte do currículo, quer dizer, o problema todo é que a professora nunca leu, então ela não sabe passar o livro para a criança, quer dizer, para poder você fazer uma criança gostar de ler, você também tem que gostar de ler. E você só aprende a gostar de ler na infância, ou nasce vocacionado para gostar de ler, ou não vai aprender a gostar de ler depois de velho. Você vai ler arrependidamente. Mas essa consciência de que ler é muito importante, que ler é mais importante que estudar, que é a minha frase, que acabou virando um slogan, porque quando eu falei isso a primeira vez, o pessoal levou muito susto. Hoje é um consenso. Ler é mais importante que estudar, entendeu? Quem lê abre a cabeça, entendeu? A compreensão. Se você domina a leitura, você estimula a sua curiosidade, você tem um canal de informação para você, o mais precioso de todos, que é o que fica. O que fica na sua cabeça é o que você lê, né? O que você vive, claro, né? Mas o que você lê. De forma que hoje a minha batalha é essa, quer dizer, é transformar, ajudar com a minha insistência a transformar o Brasil num país de leitores. That's it. No próximo programa você vai conhecer a poesia e a musicalidade de Alice Ruiz. A maior parte das coisas que nos acontecem não são pessoais. Elas simplesmente acontecem porque sim. Na verdade, eu comecei praticando um gênero que eu não pratico, que foi conto. Com 9 anos eu escrevi o primeiro conto. O que é poesia? Eu falei, eu não tenho resposta para isso, mas eu sei o que não é poesia.